pessoal, tudo bem? Vamos lá para o nosso primeiro vídeo do ano. Antes de eu começar, deixa eu me apresentar. Eu sou Marta Leite, eu sou Life Coach, eu sou a pessoa responsável pelo introvertidamente.com, cujo trabalho é ajudar introvertidos a prosperarem nesse mundo extrovertido e prosperarem, inclusive, através do autoconhecimento. Eu ajudo os introvertidos a entenderem as suas particularidades. E é justamente sobre uma particularidade nossa que eu quero conversar com vocês hoje. Eu quero conversar com vocês justamente sobre as nossas dificuldades com as conversas, o chit-chat, com realmente essa dificuldade que a gente tem em conversar de uma maneira natural. As conversas para nós no dia a dia, seja nas circunstâncias familiares, seja no trabalho, onde quer que seja, para nós elas são, no geral, desafiadoras e são um exercício que a gente precisa aprender a fazer, sem contar que existe o outro lado da questão das conversas, que é em relação ao cansaço e o gasto de energia que isso traz para nós. E eu vou tentar aqui hoje abordar um pouco essa temática, principalmente porque isso foi uma pergunta, uma questão que me foi feita por um leitor no blog, que ele me relatou a seguinte situação. A pessoa disse que anteriormente, na vida dela, como ela convivia muito mais tempo com a mãe, ela não sentia muito a necessidade de conversa, as conversas com a mãe no dia a dia. Era tipo assim, algo trivial. A situação de vida dela mudou, ela passou a ter que conviver com mais pessoas, e principalmente em uma família que tem o hábito de se reunir, de conversar. E o que ela sente, o que ela me reportou, é que ela se sente um tanto quanto angustiada, porque ela gostaria, claro, de corresponder à expectativa das pessoas no sentido de dar a atenção, de conversar, de ter o que falar, por que não dizer, não é que essa é também uma dificuldade que a gente tem, mas de não parecer estranho para as outras pessoas pelo fato de ser mais reservada, de falar pouco. E justamente a questão que ela me faz é como é que ela pode fazer nessas horas para não parecer alguém distante, desinteressada ou algo assim. E eu resolvi gravar esse vídeo para responder essa questão porque, na minha opinião, esse é um dos maiores desafios para nós introvertidos. E quando eu falo desafio, eu falo inclusive no sentido de que a nossa dificuldade com as conversas, elas estão por trás de muitos problemas que a gente possa ter. Seja na nossa convivência com as pessoas mais próximas de nós, não é? No caso os familiares e cônjuges e filhos e etc. Como nas amizades e também, gente, no que diz respeito à questão profissional. Esse é, de longe, na minha opinião, o maior desafio que a gente tem. Então, muito embora existam montes de memes por aí, não é? Fazendo uma certa apologia, massageando o nosso ego, e muitas vezes legitimando essa nossa dificuldade com as conversas triviais, eu vou chamá-las assim, muito embora existam esses memes, exista uma validação do nosso jeito de ser e da nossa, entre aspas, dificuldades com as conversas, é importante desde já que a gente entenda que nós precisamos exercitar a nossa capacidade de conversação, a nossa habilidade de conversação. Porque ao longo do tempo, essa falta de habilidade que a gente tem, porque na realidade ela é uma habilidade que a gente pode desenvolver sem problemas, essa falta de habilidade ao longo do tempo, ela tende a nos trazer imensos prejuízos. Repetindo, não só na nossa vida como família, mas também no que diz respeito à nossa questão profissional. A gente pode começar a pensar
na questão conversação para nós, quando a gente tem essa dificuldade e a gente quer melhorar esse aspecto nosso, a gente pode começar pensando, por exemplo, em exatamente qual é a dificuldade que a gente tem na hora de conversar. E por que essa é uma questão importante, mas ela também, ao mesmo tempo, ela é difícil de ser respondida. A gente pode começar pensando nessa questão, se perguntando, por exemplo, se as conversas triviais, se o conversar, ele traz ansiedade. E aqui eu não vou entrar nem na questão do aspecto de ansiedade social. Uma das coisas que convém a gente perceber em relação a nós próprios é se as conversas triviais, elas são realmente cansativas para nós, se elas nos criam alguma ansiedade. E uma outra questão também que vale a pena a gente pensar sobre é em relação a essa ansiedade e o quanto de diálogo interno e preocupação existe da nossa parte em relação ao que a gente diz, ao que a gente vai dizer, ao que a gente deve dizer ou que não dizer na hora em que a gente está até numa conversa simples na nossa família, com as nossas pessoas mais próximas. Por quê? Porque muitas vezes a nossa dificuldade em conversar, ela tem uma ansiedade e uma preocupação grande sobre o que dizer. E aí eu volto ao outro ponto, que é aquele, entre aspas, mito dos introvertidos de eles acharem que tudo que eles têm que dizer tem que ser significativo. Então, se tudo que eu tenho que dizer numa conversa, por mais simples que ela seja, existe a necessidade de ter significado, de ser importante, de ser algo, né, que não é lugar comum, acaba que uma conversa trivial, até com as pessoas mais próximas da gente, ela traz naturalmente uma certa ansiedade, porque nós colocamos um peso muito grande em algo que é muito simples, ok? Então, essa é uma questão que eu gostaria de colocar e, inclusive, sugerir que essa pessoa, ela pense a respeito no tipo de expectativa, de ansiedade. E eu nem falo aqui da ansiedade social em si, eu falo de uma ansiedade normal, a expectativa, o que é que ela espera entregar em uma conversa trivial, em uma conversa circunstancial. Existe um peso muito grande que você coloca em uma conversa simples entre família, porque esse peso pode fazer com que a gente se preocupe muito com o que a gente tem que dizer, com o que a gente vai dizer, se aquilo vai interessar a outra pessoa. E isso acaba por gerar na gente uma ruminação que está o tempo inteiro. Será que isso é importante? Será que eu devo dizer isso? Será que a pessoa vai estranhar o que eu estou dizendo? Será que ela vai gostar do que eu estou dizendo? Será que ela vai me achar estranha? Porque eu tô pensando isso. Então, junta-se a nossa preocupação natural em encontrar sobre o que falar. E a preocupação, se isso que a gente vai falar é relevante, é interessante, vai despertar a atenção do outro, isso torna, como eu já falei anteriormente, traz para uma conversa trivial de dia a dia, principalmente com as pessoas que estão mais próximas da gente, um peso que não deve existir. A gente costuma ter também crenças em relação a essa conversa banal de dia a dia. E aqui eu vou falar um pouquinho a respeito da minha própria experiência, que é, eu mesma tinha muita dificuldade com chit-chat, aquela conversa com um recém-conhecido, alguém que você cruza no elevador, alguém que você acabou de conhecer numa fila de supermercado ou em qualquer lugar que seja, mais descontraidamente. Eu tinha muita dificuldade em fazer esse chit-chat, porque eu achava que aquilo era desinteressante, sem graça, e eu achava que o que eu ia dizer para as pessoas, elas poderiam, por exemplo, não se interessarem. E principalmente quando isso tinha a ver com emitir opiniões minhas a respeito de qualquer coisa, ou partilhar qualquer experiência minha, ou falar qualquer coisa ao meu respeito.
Uma das coisas que os introvertidos que são tímidos e que eles têm muito presente no comportamento deles, que é algo que atrapalha imenso, é justamente a dificuldade de emitir opiniões, de dar opiniões e falar a sua opinião a respeito das coisas e o se abrir e falar coisas pequenas ou simples que seja a respeito dele próprio. E isso é algo que, como introvertida e talvez até um pouco tímida, eu achava isso extremamente desprazeroso e desnecessário. Eu tinha uma certa crença que não me permitia dar a minha opinião ou falar coisas ao meu respeito, principalmente quando eu não tinha muita intimidade com as pessoas. E, inclusive, no meu próprio ambiente de academia ou de trabalho mesmo, eu às vezes me via extremamente limitada e escutando mais as pessoas do que falando realmente, porque eu tinha um sistema de crenças muito limitado a como deveria ser o meu comportamento social na hora dessas conversas mais triviais. Eu achava que aquelas conversas eram desinteressantes, não tinha nada a ver falar a respeito de mim, que as pessoas não iam interessar-se pela minha opinião ou pelo que eu partilhasse a respeito de mim própria com ela. E com o tempo, uma das coisas que eu aprendi a fazer no meu desenvolvimento de habilidade de conversação foi justamente não só dar a minha opinião a respeito das coisas, contar histórias que têm a ver comigo, mas também partilhar coisas ao meu respeito. E isso é uma dificuldade que, como introvertido, a gente tem, que é importante a gente aprender a fazê-lo de forma mais suave, a gente suavizar isso em nós e eliminar um pouco essa dificuldade que a gente tem em falar a respeito de nós próprios. Então, esse é mais um item que a gente pode pensar sobre na hora da gente desenvolver habilidades de conversação. Por quê? Porque os temas de conversa, eles acabam por precisar de que a gente emita opiniões a respeito das coisas, que a gente fale a respeito de nós próprios, partilhando não só as nossas ideias, mas também um pouco das nossas próprias experiências de vida. Isso seja com as pessoas que têm relação mais próximas conosco, seja em uma conversa circunstancial, até numa fila de supermercado. Então, isso aqui, para a gente entender o quanto de aspectos dos quais dependem uma conversação normal, até trivial, e o quanto muito dos nossos condicionamentos, seja por conta de se temos timidez ou pelo nosso jeito introvertido, acaba por limitar nessas situações. E para não me estender muito mais nesse vídeo, eu quero falar aqui justamente a respeito do aspecto ser introvertido, ser mais reservado e da gente começar a pensar também, e aqui vai a minha sugestão para quem me fez essa questão, que é a gente, no nosso dia a dia, principalmente para as pessoas com quem a gente convive mais, que são os nossos familiares, as pessoas mais próximas, a gente se abrir um pouco e fazer o exercício de falar um pouco a respeito da nossa introversão também. E por que não? É desconfortável, gente, é desconfortável sim, por dois aspectos, porque nós vamos ter que explicar para o outro o que é introversão, né? A gente vai correr o risco de parecer ainda mais estranho do que a gente acha que o outro já está nos achando estranho, mas há um aspecto importante aqui, que é justamente do exercício de nós falarmos a respeito da nossa preferência, de como nós somos. Isso é uma maneira também da gente se legitimar enquanto necessidade que a gente tem, tá? É um exercício também de falar a respeito de nós próprios e nos sentirmos confortáveis em relação a quem nós somos. E uma coisa muito interessante que esse exercício de se abrir para as pessoas mais próximas a respeito da sua introversão traz é que às vezes a gente acha que a gente possa não ser compreendido pelo outro e muitas vezes a gente se surpreende com a maneira como as outras pessoas se interessam pelo nosso jeito de ser
mas também a maneira como o fato da gente se abrir a respeito da nossa introversão ajuda o outro a entender a ele próprio e a ele entender as outras pessoas. Isso acaba por criar, principalmente naqueles que estão mais próximos de nós, mais conexão, mais ligação com o outro. Ou seja, o outro vai gostar de mim e entender como eu sou e também aprender a respeitar o meu jeito de ser. Esse é um aspecto que, embora para a gente ele seja desconfortável, é um belo exercício para a gente pensar em fazer. No seu caso aqui, com essas pessoas que você vai passar a ter uma relação agora mais próxima, tente fazer o exercício de falar a respeito de que é assim que você funciona, não é? O seu jeito calado faz parte da sua personalidade. Você pode, inclusive, dizer que você leva tempo para se sentir à vontade, para se abrir com as pessoas, por mais que isso possa parecer estranho. Eu tenho, inclusive, um vídeo em que eu falo a respeito de como é que a gente fala sobre a nossa introversão para as outras pessoas. Eu vou deixar aqui embaixo o link para ele, mas isso é algo para a gente pensar sobre, tá? Ou seja, eu acho que para resumir aqui e para não me estender mais ainda, é que a gente não vai fugir muito da necessidade de falar, não é? Agora a questão é justamente perceber onde estão as nossas dificuldades em falar, ultrapassar essas dificuldades, fazer esse exercício de desenvolver essas habilidades de conversar e se sentir confortável em fazer isso, tá? Até porque deixar de fazê-lo vai nos trazer um prejuízo grande no final das contas, né? Vai nos fazer perder aquilo que eu chamo de capital social, que é importante para a nossa vida, tá? E também no sentido de que legitimando quem eu sou, falando a respeito de quem eu sou, é importante para mim me colocar para os outros enquanto necessidades que eu tenho, mas também ajudar o outro a compreender quem eu sou, me respeitar, me aceitar e não me achar estranho ou esquisito, né? Porque no fundo, a gente acaba aqui girando em torno de como é que eu quero que o outro me perceba, né? E é importante a gente fazer isso, que é um outro exercício que para nós é difícil de fazer, que é deixar o outro nos conhecer. E esse aspecto do deixar o outro nos conhecer e nos entender é um trabalho que somos nós que vamos ter que fazer no final das contas, tá? Gente, eu espero que eu não tenha sido muito longa e não tenha sido muito complexa. O tema realmente introvertidos e conversação, ele não é um tema muito simples, ele tem muitas pernas por onde puxar. Eu espero que eu tenha trazido para você, principalmente que me fez essa questão, alguma luz. Se você que me fez a pergunta, ou qualquer um de vocês, quiserem saber mais e tiverem mais dúvidas e queiram que eu trate de um outro aspecto em relação à conversação, vocês podem me perguntar que eu terei o maior prazer em trazer um vídeo aqui para vocês. Gente, a gente vai se vendo por aqui. Eu estarei de volta sempre que assuntos relevantes e importantes surjam para nós, né, introvertidos. Me acompanha aqui no canal, ativa o sininho para receber notificações, acompanha no blog, na página do Facebook, no grupo no Facebook também, nós temos um grupo lá que é muito bom, a gente vai se vendo por aqui. Um bom ano para todos vocês, muito obrigada e até o próximo. Beijos, tchau!